E aí galera, vamos lá, continuando aqui as aulas do servidor Ubuntu. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a administração remota do servidor. Na verdade é um passo que a gente já mostrou no final da aula passada, só que aqui eu vou dar uns incrementos relacionados a como você pode estar transferindo arquivos para o servidor para poder fazer operações lá. Porque como eu disse para vocês, fazer operações aqui pelo sistema operacional remoto vai ficar mais fácil, porque ele fornece a interface gráfica para a gente pode sair copiando, colando textos e até fazendo alguns arquivos para transferir para o servidor. Nesse momento, eu tenho aqui o meu VirtualBox rodando o meu cliente, que nesse caso é o Ubuntu, e tem o Ubuntu Server rodando também, certo? Iniciados, eu abri aqui o terminal no cliente e o servidor está aqui funcionando normalmente. O primeiro passo para a gente conseguir fazer a configuração, nesse momento, nessa instalação que a gente está procedendo, é a gente colocar o endereço IP na interface de rede interna. Então, para fazer isso, a gente digita aqui fconfig e vocês podem perceber que a interface ENP0S8, a interface que está aqui, ela não possui nenhum endereço IP. Então, essa aqui é a nossa interface de rede interna. Então, eu vou colocar o seguinte comando: sudo fconfig, o prefixo da interface, o IP que eu quero colocar na interface, vamos supor que é um IP 926801, e a máscara 2550, IP de classe C. Coloca a senha e aí, se você digitar no novo fconfig, você vai perceber que agora a interface está com o endereço IP. Esse é como configurar o IP de modo estático pelo terminal. Você faz a mesma coisa no seu cliente, verifica como é que está o IP dele. E aí, quando você confere aqui a interface, você percebe que aqui a NP0S8 também está sem IP. Só tem o IP na interface NP0S3, então você faz o mesmo procedimento, sendo que coloca outro IP compatível, certo? Então, sudo fconfig NP0S8, o endereço que você quer colocar, o 9268.0.100, e a máscara, netmask 255.255.255.0. E se vocês quiserem uma aula depois sobre endereçamento IP, eu posso colocar aqui no canal, basta vocês pedirem aí, eu estou passando rápido aqui porque eu entendo que vocês conhecem um pouco da teoria de endereçamento IP e de classe, certo? Mas se vocês quiserem, depois a gente pode gravar uma aula só sobre isso. Então, feito isso aqui, a gente já pode fazer o login SSH lá no nosso servidor, certo? Basicamente o comando é sudo, aliás, ssh espaço, o nome do usuário no servidor, nesse caso é user, o IP do servidor, 9268.0.1. Lembrando que eu estou aqui no cliente. Aperta Enter, coloca a senha do servidor e quando você faz isso você já está logado e já está controlando o servidor, como tinha mostrado também na aula passada. Porém, vou abrir outro terminal aqui. Para fazer para abrir outra aba do terminal aqui no Ubuntu, você digita o atalho Ctrl Shift T. Porém, pode acontecer o seguinte: pode ser que você queira transferir um arquivo do seu cliente para o servidor, né? Então você pode usar o seguinte comando. Vamos criar um arquivo aqui, um arquivo vazio, teste de aula, com o comando touch, você faz isso. E aqui eu vou colocar dentro desse arquivo a palavra teste de aula, a string teste de aula, direcionado para o arquivo teste de aula. Se eu mostrar o arquivo aqui, cat teste de aula, vocês vão ver que o conteúdo dele é esse, certo? Para transferir esse arquivo em específico para o servidor, eu uso o seguinte comando. Lembrando que esse comando também exige que o SSH esteja instalado, certo? SCP, o nome do arquivo que eu quero transferir, e o destino desse arquivo. Para colocar o destino desse arquivo, eu tenho que colocar o endereço completo, certo? Então, é o usuário, o IP do servidor, 268.0.1, dois pontos, o destino específico na máquina de destino, ou seja, qual é a pasta que esse arquivo vai ser destinado. Então, eu coloco lá, por exemplo, /home/user,
que é uma pasta do servidor, que eu tenho certeza que essa pasta existe no servidor, certo? Então, fiz isso, aperto Enter, ele pergunta qual é a senha lá do destino, eu coloco a senha do destino, e aqui ele mostrou que ele transferiu o arquivo. Se voltar lá no servidor e dar um ls agora, aqui está o arquivo que eu transferi para lá, teste de aula. Vou mostrando para vocês. Teste de aula está aqui. Lembrando que esse terminal aqui está lá no servidor. Se quiser só para tirar a prova, posso vir aqui, dar um ls, também está lá, teste de aula. Outra situação é a situação na qual eu quero trazer um arquivo do servidor para a minha máquina local, certo? Isso também por vezes é necessário para fazer alguma comparação com o arquivo de configuração, por exemplo. Então, o comando para você fazer isso é o seguinte: deixa eu criar outro arquivo vazio, teste do servidor, vou colocar no txt, e eu vou colocar dentro desse arquivo teste do servidor, colocando isso dentro do arquivo. Deixa eu mostrar o arquivo aqui, está lá o conteúdo. Como é que eu faço para trazer um arquivo, né? Então eu volto para o terminal do cliente, e aqui se der um ls vocês vão ver que não tem teste do servidor aqui, certo? Não tem esse arquivo. Então eu vou fazer um comando parecido, lembrando que o parâmetro é o arquivo que eu quero enviar ou trazer, espaço o destino dele. Então nesse caso eu quero trazer um arquivo remoto, então eu vou colocar no caminho todo, basicamente eu vou inverter os parâmetros: 926801 dois pontos barra home barra user barra o nome do arquivo, dash do servidor.txt, espaço destino do arquivo. Lembrando que esse comando aqui ele não vai conseguir autocompletar porque você está puxando o arquivo remoto. Então o terminal, você tem que ter certeza que esse arquivo tem realmente esse nome, está realmente nesse caminho, para poder trazer o arquivo de lá, certo? E aqui o destino, aqui eu posso colocar qualquer destino dentro da minha máquina. Se eu quiser colocar que o destino é a própria pasta que o meu terminal está no momento, e nessa casa aqui é a pasta padrão, né, que é a pasta home, que é o tiozinho aqui. Só para você verificar isso, você pode usar o comando pwd, por exemplo, para mostrar qual é a pasta que você está no momento no terminal. Então eu posso usar o comando scp user 192.168.0.1 dois pontos barra home barra user barra teste do servidor txt espaço ponto. Quando eu coloco só esse ponto como destino, eu estou enviando o arquivo para a pasta que eu estou no momento. Digitei a senha, ele trouxe o arquivo, aqui digitar ls, o arquivo está aqui já na minha pasta home, certo? Então é isso. Essa aula foi bem rápida, bem para mostrar para vocês como enviar e como trazer arquivos do servidor, porque são operações que a gente vai precisar fazer com alguma frequência, certo? É isso aí. Então valeu, até a próxima aula.